Eu descobri meu propósito. Eu fiquei muito tempo muito mal emocionalmente, pessoalmente, por essas crises de descobrir para que eu fui chamado por Deus. Então fica aí que eu quero compartilhar isso com você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Pense Biblicamente. Estou interrompendo esse vídeo aqui rapidinho para te dar um recado. Você deve estar vendo aqui em algum lugar da tela vai ter um QR Code. Então eu quero convidar você a pegar o seu celular agora mesmo e apontar para esse QR Code. Lá você vai ser guiado para o nosso Apoia-se, aonde você pode se engajar financeiramente com a nossa missão. Nós somos uma família missional aqui no Rio de Janeiro, nós somos missionários integrais aqui e a gente está muito engajado com duas coisas: a pregação do Evangelho na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro e também a sala de oração com oração dia e noite. Então eu quero convidar você a acessar e saber de tudo que a gente faz. Lá, acessando nosso QR Code, você vai ser guiado para um texto onde fala sobre quem nós somos, qual a nossa história e o que nós fazemos. Nós sabemos que missões não se fazem só com atividades, mas também se fazem com finanças. Então, se você tem o desejo no coração de se engajar financeiramente em missões, nós queremos te convidar a fazer missões com a gente. Então, aponta o celular aí para o QR Code e você vai ser guiado lá mesmo sobre o que você precisa fazer para se tornar um parceiro financeiro. Muito obrigado e segue com o vídeo aí. Eu já fui muito refém de saber o porquê que eu tô vivo, sabe? E essa fase, ela é muito ruim. Porque a gente tem a sensação de que nós fomos cuspidos no mundo sem propósito algum, sem objetivo algum. E você já deve ter ouvido uma frase do tipo: existem 2 dias mais importantes da nossa vida. O primeiro é o dia que a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre por que a gente nasceu. Essa frase é uma das frases mais ditadoras que eu já ouvi. Por favor, não seja refém desse pensamento. Vamos falar sobre isso olhando para a vida de Davi. Nós muitas vezes somos cativos desses pensamentos. E até por isso que os vídeos mais acessados, né, da parte cristã é sobre o propósito. E talvez seja até por isso que você está aqui nesse vídeo. Mas talvez um grande motivo dessa busca incessante da nossa geração em saber qual é o nosso propósito e ver vários vídeos ou conversar com pessoas, na verdade ela é movida por um anseio na nossa alma dizendo: por favor, me dê algum significado. Mas ser cativo dessa frase, descobrir o propósito, a finalidade pela qual você nasceu, como se ela tivesse conectada a alguma coisa que você exerce, algum ato que você faz, é ruim porque ele dá 2 identidades para Deus que são falsas. A primeira é que enquanto você não chega lá, enquanto você não faz aquilo que é para você fazer, ou não se torna a pessoa que é para você se tornar, Deus não te vê, Deus não te usa, Ele não tá nem aí para você. Isso é mentira. E o segundo pensamento sobre Deus falso que essa frase levanta é que você vai amadurecer, vai se tornar a pessoa que você deveria se tornar, que Deus te criou para ser, e você vai fazer aquilo para que Deus te criou para fazer, mas depois que você fizer isso, você não tem importância nenhuma. Porque se a grande finalidade da sua existência era fazer algo para Deus, depois que você fizer, acabou o seu propósito. Isso é mentira. Imagina se Davi fosse refém desses pensamentos. Imagina Davi, um jovenzinho, orando no seu lugar secreto: Deus, eu quero que você me mostre o que é para eu fazer, qual é o meu propósito. Aí Deus responde: eu quero que você seja pastor de ovelhas. Aí ele vai lá e começa a pastorear ovelhas, começa a cuidar das ovelhas, proteger, matar leão, matar urso. Aí um dia chega um homem chamado Samuel querendo ungir ele rei de Israel. Imagina Davi falando assim: não, eu não aceito isso, eu não quero, porque o meu propósito é cuidar de ovelhas. Ou mais pra frente, se a finalidade do propósito de Davi fosse somente ser um rei, depois que ele fosse rei, imagina ele estagnado na sua vida e pronto. Mas a gente não vê isso em Davi. A gente vê que ele se tornou um rei. Em 2 Samuel 7, ele está no seu grande palácio. Ele começa com uma indignação que é: eu sou um rei, eu tenho um palácio para morar, mas a presença de Deus mora dentro de uma tenda. Eu vou construir um lugar para Deus. Imagina se Davi tivesse acomodado, satisfeito naquilo que ele um dia soube que Deus queria fazer com ele. Ele teria só sido rei. E hoje
Jesus, quando ele voltar, a promessa do Messias não é só um Messias, mas é um Messias da linhagem de Davi. Então, olha, veja bem como os planos de Deus para Davi era muito mais do que ser pastor de ovelhas. Mas imagine se ele tivesse preso só nesse significado. Mas então, para o que o homem foi criado? E eu quero apresentar para vocês um teólogo, meu preferido, na verdade, um dos meus preferidos, John Piper. Esse livro aqui é muito bom e ele vai falar um pouco sobre isso. E segundo John Piper, eu vou ler aqui, tá? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo plena e eternamente. A pergunta precisa mudar de foco. Ao invés da gente orar, Deus, quais são os seus planos para mim? O que eu preciso fazer? Nós precisamos orar, Deus, o que você quer fazer? Quais são os seus planos? Aonde eu posso cooperar? O fato é que a Bíblia não diz nada sobre com quem você vai casar, que Deus vai te dizer isso, ou qual carro você deve comprar, ou se você precisa alugar ou vender, alugar ou comprar a casa. Não diz nada sobre isso, mas diz que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Então a maior finalidade da criação, eu estou muito convencido que é para glorificar a Deus. Afinal, o que mais nos resta? A gente é só obra de arte, e quando as pessoas contemplam essa obra de arte, elas são levadas a olhar para o nosso artista, para o nosso artesão, para quem fez toda essa beleza. Nós nascemos para ser belos e apontar essa beleza para aquele que a criou. Porque, gente, como é cansativa a miséria do próprio eu, mas como é agradável, como é legal, como é energizante a felicidade de viver por outro. Nós somos cativos desses pensamentos errados acerca do nosso propósito, olhando como se fosse uma finalidade só, porque nós temos o costume de colocar o homem no centro da palavra, de nos colocar no centro da vontade de Deus, como se Deus, toda a finalidade que ele tem para a criação depende de você. E isso é fruto do homocentrismo. A gente está trazendo o homem para o centro da nossa hermenêutica. A gente interpreta a Bíblia olhando para nós mesmos. E quer ver um exemplo disso? Quantos já ouviram alguém falar, ou quantos já leram aquele versículo de pede-me e eu te darei as nações por herança? Meu amigo, esse versículo não está falando sobre você, não está falando sobre mim. Salmo 2 está falando sobre o reinado do Messias, do futuro, de quando Jesus voltar para a terra e ele vai reger todas as nações. Mas nós colocamos esse texto como se fosse sobre nós. Então a gente acha que a gente tem autoridade de pedir as nações. E a gente pensa que um dia a gente vai reinar unicamente sobre as nações. Para quem entende de milênio, sabe que isso pode acontecer, mas as nações, isso é para Jesus. Quer ver outro exemplo? Quantos de nós lemos aquele texto, a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente cai no engano de achar que Deus se alegra mais por ver que você é forte, por ver que você consegue continuar na sua vida com todas as suas dificuldades. Então você acha, não, eu vou ser forte porque a alegria de Deus está na minha força. Não é sobre isso que o texto está falando. Mas a verdade que o texto diz é, se estamos empenhados, conectados, juntos, com planos que Deus se alegra, ou seja, com a alegria de Deus, nós temos força. Assim como o Salmo diz que aqueles que olham para Deus jamais serão frustrados. Então, o centro não é a nossa força, mas é a alegria de Deus. E não o contrário. Sinto muito de dizer isso, mas a sua força não é capaz de deixar Deus mais alegre, assim como a sua fraqueza não é capaz de deixá-lo mais triste. Eu lembro de um homem que fez uma obra muito grande e ele amava Deus. Um dia ele estava na sua vida ordinária, nos seus dias comuns, até que Deus chama ele e diz, Ananias, vai até lá e impõe as mãos sobre Saulo. Ele está cego, ele teve uma visão de que ele seria curado. Vá lá, ore por ele, por cura, e ele vai receber o Espírito Santo. E esse homem foi e impôs as mãos sobre um dos maiores homens dessa terra.
Esse é o final para os amigos de Deus. Você deve estar se perguntando qual é o meu propósito, para que eu nasci. Você nasceu para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, se você tem enfrentado fortes crises sobre isso, eu queria trazer um consolo para você. Seja um amigo de Jesus. Não se importe com o que você precisa fazer amanhã. Se importe com o que Deus pensa, o que Deus quer. E não é sobre eu devo vestir uma blusa azul ou uma vermelha. Não. Mas quais coisas deixam Deus alegre? Qual é a maior alegria de Deus? Qual é o maior prazer de Deus? O maior prazer de Deus é Ele mesmo. Então tudo que envolve o plano redentivo, tudo que envolve a pessoa de Jesus, é o que Deus se alegra. O fim supremo e principal da criação do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo plena e eternamente. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido mais um vídeo desse canal. Eu espero poder ter servido você com essa mensagem. Então eu quero encorajar você a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e sabe que vão poder ser abençoadas por isso. Um grande abraço para você, dá uma olhada nos conteúdos que já tem aqui embaixo. Tamo junto, a gente se vê na próxima semana.